campeão, tem 5 medalhas, uma pra cada um. Ah, sou campeão? O time, é, 5 primeiros. Marcão. Não tem capitão, só tem subtenente. Subtenente Marcão? Subtenente do 15. Que merece, hein? Então, parabéns pela confraternização, pelo título. Mas você queria a medalha também? Medalha também. Representou bem. Hoje ele tá no Sil. Primeiro. Marcão, agora você convida os atletas para vir receber. Convida aí o... É o Valdir. Grande defesa, hein? Parabéns, Valdir. Conhece, hein? Valeu, Valdir. Obrigado. Eu tô acostumado já. Eu sou o Timóteo. Obrigado. Obrigado. Eu já tô acostumado, então Nossa, não tem mais de 100, ele ia falar. Nossa, Ciro. Nossa revelação. Nossa, Ciro, nação. Não vai dar medalha pro cara que reclamou mais na quadra, não? Quem será, hein? Freio o pito pra ele. Agora o meu time desafia o campeão para 5 minutos. Vamos lá. Que hora que tem que devolver as medalhas? Só marcar, hein? Essa também. Boa bola. Aí, tá bom, Fred, tá bom.
Alguém atrás. Grupamento! Garantão! À vontade! Vamos aguardar o comandante do 8º G. Sentido! Trava esquerda. Atenção, grupamento. Esquerda, certo. Meia volta. Right, yes, sir. Eu quero dirigir a vocês uma palavra de agradecimento pela colaboração que deram ao GI. Deveria ser um Major Godoy, mas por uma questão de hierarquia me coube a palavra. Ele que viveu todos os momentos aqui com vocês, pôde sentir a dedicação de todos, teria muito mais condições para lhes agradecer do que eu. Mas, em todo caso, eu vou tentar, na medida do possível, dirigir essa palavra a vocês, que tem a finalidade de agradecer a dedicação de todos, desejar um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, e que possamos trabalhar juntos em prol da comunidade e do engrandecimento da unidade e, consequentemente, do Corpo de Bombeiros. Espero que todos tenham sempre em mente
que o Corpo de Bombeiros deve estar sempre unido e voltado para as suas funções, de forma que sempre possa engrandecer a corporação e não aviltá-la com certos procedimentos que sempre causam desgaste da corporação, coisas que poderíamos evitar. E vamos fazer isso, evitar essas coisas que seriam perfeitamente evitáveis. E por uma questão de descuido, nós deixamos de fazer aquela prevenção de problemas estranhos surgem no nosso meio e os resultados não são agradáveis. Mas eu espero que todos nós, o comando e todo o GI, tenha um ano de 1990 repleto de surpresas agradáveis. As desagradáveis vamos evitar. E assim, eu espero que todos continuem sendo compreensivos, mesmo que no nosso comando alguém ficar prejudicado, se sentir prejudicado, é bom fazer uma reflexão, analisar bem, para ver se de fato existe ou existiu injustiça, e se houver injustiça, recorram. E o problema será estudado, analisado, sem nenhuma conotação. Não, eu não vou recorrer porque se eu entrei agora, dessa forma eu vou entrar de mais uma vez, porque recorri. Absolutamente. Erros a gente pode cometer, mas a nossa intenção e a nossa obrigação é acertar. Nós estamos aqui para acertar e vamos sempre acertar, junto com vocês. Mas se falhas houverem e vocês se sentirem prejudicados, o comando vai rever tudo que fez e vai procurar corrigir. É difícil de acontecer, erros que venham a prejudicar alguém, mas se isso acontecer, nós estamos prontos para rever o nosso ato. Agora, quem não reclamar tem que calar para sempre. Mas é uma tropa que tem prazer de fazer o trabalho de bombeiro. Faz com prazer. Isso é muito agradável para a gente. Comandar a tropa no Corpo de Bombeiros eu considero uma tarefa agradável. Bem, era só isso. Mais uma vez, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para vocês, seus familiares, seus amigos, todos aqueles dos seus relacionamentos. Vamos, com fé em Deus, chegaremos. Sentiu? Só agrupamento. Meia volta. Ai! Mas em matéria de acabamento, não há mais E
Aqui, tem Guaraná H ainda não? Hã? Tá. Sarro lá, eu vou tirar sarro lá. Vai tirar sarro, até piscando lá o negócio lá. Vai tirar sarro. Ô Mendonça, eu só posso ser pega desprevenida. Você aceita o caipirinha aí, Claro. Aceito, claro. Aceito. Seria o maior prazer em me servir, então. Feito. Muito obrigado, hein? Deparou-se aí por volta de 1987 com um grande problema na sua estrutura de ensino. Tínhamos um número elevado de sargentos que ainda não haviam feito o curso de bombeiros para sargentos. E o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros, com uma capacidade formadora que chegava ao máximo de 80 sargentos por ano. Como solucionar? Então, o Corpo de Bombeiros determinou ao Centro de Instrução de Bombeiros que fizesse um trabalho a respeito. Os oficiais se reuniram e, nesse trabalho, chegaram à conclusão de que uma das formas de dotar todos os sargentos do curso específico seria regionalizando o curso. E assim foi feito. Então, os GIs do interior e o 8º GI, fazendo parte daqui de São Paulo, passou a sediar cada um o curso expedito de bombeiros para sargentos. E hoje o 8º GI já está com a sua segunda turma, já em seu término. As vantagens desse curso, todos nós já vimos, sentimos a aprovação do curso, todos nós fazemos a constatação hoje. Uma delas que podemos citar é a não retirada do sargento do seu local, do seu ambiente de trabalho. Então, aquele que serve no 8º grupamento de incêndio faz o seu curso no 8º grupamento de incêndio e as instruções técnicas ele as faz no ambiente onde depois irá trabalhar. E as visitas que fizemos à Volkswagen, à Petroquímica, à Petrobras, são nos ambientes característicos do nosso trabalho diário. O pessoal que serve em Ribeirão Preto, eu citaria apenas uma das características, e tem tantas outras de uma região interiorana, mas apenas uma delas, as usinas produtoras de álcool, que evidentemente tem um incêndio com características próprias. Então, por quê?
não segurar o sargento dessa região, lá de Ribeirão Preto, para que ele faça o seu curso lá em Ribeirão Preto e tenha o contato técnico direto com o fogo que amanhã ele vai ter que decidir. Então hoje nós podemos ver que o curso expedito de bombeiros é uma realidade e é uma realidade que trouxe grandes benefícios para a nossa corporação. Formamos amanhã mais uma turma. Parabéns a nós todos. Parabéns. Na visita que fizemos à Petroquímica, tivemos um contato direto com uma das situações mais envolventes, mais perigosas de nossa área de atendimento e ensino. Os ensinamentos que nos foram ministrados naquela oportunidade vão de servir para consubstanciar o nosso conhecimento de bombeiro e nos preparar para uma emergência que a qualquer momento pode ocorrer, uma situação específica e diferente, e onde o detalhamento técnico daquilo que nos foi ensinado há e certamente nos garantir um serviço de uma forma que dê um retorno maior a toda a sociedade. A visita que fizemos também à Petrobras, tivemos um apoio técnico na oportunidade da pista de aplicação e das pessoas que as utilizaram. Uma aula excelente ministrada naquela oportunidade pelo tenente Cláudio, que deu a todos nós uma condição técnica de melhor desempenho e desenvolvimento das tarefas que nos são atribuídas. Olhando para lá. Uma das crianças me fez uma pergunta: qual seria o melhor bombeiro do mundo? Pergunta de uma certa forma cômica. E eu respondi que o melhor bombeiro do mundo não é o bombeiro do Japão, não há de ser. Não, pode ir falando normalmente, que eu vou registrando. A atividade que passarão a desenvolver agora certamente há de ser feita com um melhor detalhamento técnico. Aqui vieram buscar o conhecimento, encontraram esse conhecimento e certamente, porque só assim nós estaremos contribuindo para que cada vez mais a nossa corporação seja enriquecida com o conhecimento, com a realidade técnica. Faço votos que encontrem em suas atribuições sempre a vontade, o desejo, e essa vontade seja toda ela estruturada no amor que todos nós aprendemos a ter em nossa corporação. A sociedade aí fora espera e confia no nosso trabalho. E nós aqui temos que ter a consciência. É uma discussão que estava tendo aí sobre o negócio do
bom para o consumidor. Segundo a designação que está especificada no Código Penal Brasileiro, o dolo é a vontade livre e consciente de se praticar o que quis, ou resultado, ou assumiu o risco de produzir. Então, as duas formas têm dois verbos: quis ou assumiu. Então, para o nosso código, tanto faz que a pessoa queira, tenha a vontade livre e consciente de praticar o fato criminoso, ou que ela apenas tenha assumido o risco de produzir esse mesmo resultado. Então, alguém que em uma avenida importante de São Paulo dirigisse o seu carro a 150 km por hora, fazendo o que tradicionalmente não querer o resultado, mas assumiu o risco de produzir esse mesmo resultado. Daí então o legislador, em 1940, já foi muito sábio, porque criou uma equivalência entre o querer e o assumir o resultado. Então, no assumir, o que encontramos é a indiferença. A pessoa se torna indiferente. Ela não quer o resultado especificamente, mas ela se torna indiferente. Se acontecer, que se dane. Mas para o código é a mesma coisa. É um específico, acontecido com a ditadura de elite, em que algumas correntes dizem de um crime culposo, porque ele foi imprudente, segundo essa corrente, assim, discute, ele foi imprudente ao acionar o gatilho. E uma outra que diz que ele assumiu o risco de ter produzido o resultado morto na medida em que acionou o gatilho. E a tema pelo sargento Bonito, que trata do dolo. O dolo pode ser livre, então, com a vontade livre e consciente de praticar o fato criminoso. Por que livre? Por quê? Será que pode? Está viciada. Está viciada. Então, a vontade livre e consciente de praticar o fato criminoso, o fato previsto. Se não é alguém, não entendo. Então, ele traz aqui a discussão um assunto interessante. Eu vou me atentar. Qualquer pessoa que morrer ali afogada estaria sujeitando aquele mesmo vida a ser autuado em flagrante. Vamos nos reportar ao Código Penal, especificamente a sua parte geral, para ver qual é a informação que o mesmo Código nos presta. Então, segundo o Código Penal, o resultado de que depende a existência do fato criminoso só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Então vamos ver se esse salva-vidas, através da sua conduta, deu causa àquele resultado morte. Porque aí tem um ponto final. Ponto. Considera-se resultado toda ação ou omissão que tenha contribuído para o evento criminoso. Então, a ação, eu acho que não, ele não iria empurrar a pessoa, até poderia acontecer, empurrar a pessoa para que ela morresse. Então, estaríamos diante de um crime doloso na medida que ele quis o resultado. Mas, se autuado fosse, talvez fosse pela sua omissão, por ter deixado de socorrer. Então, a colocação inicial que você fez de que ele fatalmente seria autuado em flagrante, ela padece diante do Código Penal. O que se nota na maioria das vezes é o empenho, é o zelo do bombeiro para tentar salvar. Então ele não pode jamais ter dado causa àquele resultado pela sua conduta omissiva. Ele agiu, mas só Deus pode garantir a vida, não é? Ninguém mais. Ele agiu. Agora, na medida em que ficar comprovado em que ele estava bebendo naquele momento, estava distraído, aí poderíamos até questionar a respeito disso. Gente, se ele for salva-vidas, mas não é habilitado. Vamos supor, uma piscina, tem o salva-vidas, mas ele não é. O pessoal tem diploma de DEF, né? Ele não tem diploma de DEF, ele não é habilitado. Estaremos diante de um caso também
e a pessoa morre, vamos dizer, ele tenta salvar, mas não consegue, porque ele só sai nadar para ele, ele salvar a pessoa, não consegue, Isso. não é Se a